Economia criativa é o tema do nosso programa de hoje, um tema atualíssimo e uma oportunidade, talvez, para este momento que o Brasil está vivendo. E para tantos de nós, você que está nos acompanhando aí agora, que tem alguém que está precisando dar uma guinada na sua vida, porque está sem emprego ou porque a sua fonte, a sua receita atual está cada vez menor. O país, segundo dados concretos, o país está mais empobrecido. Isso quer dizer que cada um de nós empobreceu um pouco mais devido a esta crise agora e pode ser a hora da gente dar um salto, uma virada. E eu pergunto agora para os senhores aqui, Peter, Rosana, por favor, a economia criativa seria um campo importante agora neste momento de crise para despertar o empreendedor que está dentro de cada um de nós? Fundamental, fundamental. Eu acho que nesse momento que a gente está passando pelo país, em primeiro lugar, isso até foi falado ontem, na fala do nosso novo presidente, que eu achei bem razoável, é a volta da confiança do brasileiro no país. A volta da estabilidade, a volta da retomada do crescimento. Então, nesse momento, talvez as pessoas que realmente precisam de um novo emprego, precisam melhorar seu faturamento, que querem aumentar os negócios, que querem voltar a ser ativos, querem voltar a investir, voltar a acreditar no nosso país, é fundamental a economia criativa. E eu diria que tanto o governo, mas também o próprio pequeno empreendedor precisa buscar os caminhos, porque muitas vezes é confortável falar, meu país está em crise, a economia está muito difícil, então eu não posso. Isso é uma realidade que não existe. Então, o pequeno empreendedor deve buscar seus caminhos. Um caminho talvez seja o Sebrae, que tem serviços fantásticos à disposição do empreendedor. Outras são, por exemplo, aperfeiçoamentos, cursos de curta duração, de me aperfeiçoar. Outros caminhos, talvez, via universidades, de buscar ajuda nas universidades, que também estão à disposição e precisam, por seu próprio papel, fazer esse trabalho com a comunidade. Então, o micro e o pequeno empreendedor, aquela pessoa que está buscando de se reerguer, está buscando novo faturamento, que são pessoas criativas, que são pessoas batalhadoras, eu tenho certeza que não só a criatividade, mas a postura, a volta dessa confiança, a busca de novas oportunidades vai trazer caminhos interessantes. E mais uma vez, o governo por si só não vai resolver a vida de ninguém, nós sabemos disso. Então, as pessoas precisam acreditar, precisam se aperfeiçoar naquilo que fazem para colocarem suas ideias na realidade e realmente dando e contribuindo economicamente com o país e como nós todos. Inclusive, o seu trabalho está embaixo no Brasil, faz esse trabalho de consultoria, de auxílio àqueles que procuram. Exatamente. Nós fazemos um trabalho muito forte, principalmente na área da inovação, como podemos, aí não estou falando de complexos, processos complexos, de projetos enormes, como podemos agregar valor para os pequenos e médios empresários, como podemos criar um processo de inovação. Isso não são processos onde você precisa de sistemas pesados de informática, precisa algum conhecimento específico. São processos de sentar com as pessoas, pegar essas pessoas na mão e mostrar minimamente o caminho para transformar uma ideia numa ideia criativa, né? Falando de economia criativa, e numa ideia nova para implementar no mercado. Eu diria o maior desafio das pessoas é onde a gente podemos ajudar essas pessoas e implementar as ideias no mercado, transformar ideias em ação e ações em resultados. Resultados esses mensuráveis, inclusive. Pode falar, Rosana, por favor. Então, quando a gente fala em governo, e o Peter colocou de uma forma brilhante, nós não podemos esperar que o governo equacione as suas questões de política, de fomento, para iniciar uma ação voltada em economia criativa por meio das indústrias aqui instaladas, né? Isso vale para uma indústria grande, de médio e de pequeno porte. Mas para dar exemplos do empreendedor individual ou de um empresário de pequeno porte, eu gostaria de citar 3 casos, não é? Começando pelos mais jovens, que muitas vezes até estão empregados, mas que estão trabalhando em projetos paralelos relacionados à tecnologia.
Eu conheço diversos alunos nossos lá na Fundação Getúlio Vargas que, nas suas horas livres, nas suas horas de folga, estão desenvolvendo, por exemplo, aplicativos para serem comercializados ou para empresas de telefonia ou para a indústria de games, que, por sinal, a indústria de jogos de animação movimentou no mundo mais recurso financeiro do que a indústria cinematográfica. Uau! Isso contando com Hollywood nos Estados Unidos e Bollywood na Índia, que são as duas maiores indústrias cinematográficas do mundo. Então, você, como empreendedor individual, ter um projeto relacionado à tecnologia como hobby ou atividade principal nesse momento de crise, seja para complementar uma renda ou para ter como fonte principal de renda, pode ser um caminho interessante. E aí, quando a gente fala tecnologia, não é só a indústria de games, tem aplicativos de celulares, de tablets, enfim, assim por diante, né? Um outro aspecto que pode ser explorado, e eu queria trazer aqui uma experiência que é bastante comum hoje na Europa, e ela começa no momento de crise, não é? E até hoje ela perdura, que é dos encontros gourmets que acontecem de forma pontual, são tidos como encontros pop-up. Não tem loja pop-up que abre em um determinado período, dura uma semana e depois encerra? Então, tem espaços gourmet que também são pop-ups. E aqui eu tenho que tomar muito cuidado com a minha fala, porque eu não estou sugerindo que haja aí um reforço da ação informal, mas no momento de crise é preciso usar a criatividade. Não é? Então, na Europa, por exemplo, pessoas que tinham perdido seus empregos ou diminuído a sua renda passaram a oferecer jantares, almoços dentro das suas próprias residências. Sim. Isso como uma alternativa de complementação de renda. Aqui há que se tomar um cuidado, porque aí não há fiscalização, há regulamentação, enfim, mas é uma realidade verificada lá fora. Mas, né? Não, e é importante, é interessante. E é importante trazer esses exemplos, porque é a partir deles que aqui a gente pode adaptá-los a uma realidade nossa. Claro. E hoje, Ronaldo, essa prática verificada inicialmente na Europa foi estendida a demais países, Japão, Estados Unidos, inclusive com níveis de requinte altíssimos. Então você tem, todo mundo hoje gosta de cozinhar, inclusive está muito em evidência esses programas culinários, etc. Não é? Então hoje você tem alguém que cozinha bem, que tem uma estrutura razoável em casa, que vai montar jantares temáticos e vai cobrar por isso. E detalhe, nos Estados Unidos você tem alguns desses pop-ups gourmets extremamente caros, voltados para todos os bolsos. Então, investir em saídas relacionadas à alimentação, à prestação de serviços em um momento de crise pode se demonstrar um bom caminho. Vide a exceção dos food trucks. Os food trucks, isso. Não é? Além disso, agora tem as bites. As food bices, né? Então você tem uma espécie de um food truck formado nas bicicletas para vender brigadeiro, pão de queijo, café, enfim. Então há que se apropriar da criatividade também para se sair da crise ou para complementar uma renda. Moda, que é uma das indústrias criativas, então, que pode ser alavancada por meio de cooperativas ou mesmo de empreendimentos locais, artesanato. Turismo cultural, poxa, vamos promover e que um talvez tour aqui em no Brasil Brasília. seja algo mais comum o artesanato, não é? Com certeza. E nós temos uma pluralidade cultural enorme no nosso país. De norte a sul, leste a oeste, precisamos aproveitar melhor. Em termos de gastronomia, artesanato, de produção intelectual, teatro. Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte. Com toda essa potencialidade, a variedade dessas riquezas de ações que temos em nosso país, existe hoje alguma associação que aglomere, por exemplo, essas pessoas, essas ações e que pudesse representar o tema a economia criativa e tornar hoje algo mais visível para ser apresentado, porque aquilo não se pode esperar, como vocês mesmos disseram, que venha uma ação do governo de cima para baixo, mas o tema deve chegar ao conhecimento dos governos e eles verem as possibilidades. Existe alguma forma de tornar mais evidente hoje o tema economia criativa através de representação? Existe sim. Nós temos alguns exemplos que merecem destaque no país. Já falamos do Porto Digital, em Recife, no estado de Pernambuco. Né? Nós temos algumas movimentações em São Paulo, né, que busca ser um estado criativo, uma cidade criativa. Então, tem 2 projetos que eu gostaria de citar para quem que tiver interesse em pesquisar mais a respeito,
que é o Sampa Criativa e o Criaticidades, que foram desenvolvidos por hoje uma das maiores referências mundiais em economia criativa, que é uma brasileira, Ana Carla Fonseca Reis. Nós temos uma parceria estreita tanto na FGV quanto em consultoria para projetos específicos em economia criativa, não é? Que buscaram conectar o cidadão, fomentar os setores representados pelas indústrias criativas e tentar articular movimentos mais consistentes. Hoje, o governo do Estado de São Paulo está investindo muito em economia criativa, assim como o governo do Estado do Rio de Janeiro. Mas ainda são movimentações bastante pontuais. Quando a constituição da Secretaria Nacional de Economia Criativa, foram também constituídos observatórios em economia criativa, que funcionavam mais ou menos como SEBRAES, mini SEBRAES em economia criativa. Porém, deixaram de fora uma ponta extremamente importante, que é o acesso a potenciais compradores. O que adianta você capacitar, você treinar e você não mostrar a produção, não oferecer essa produção para potenciais compradores, seja pessoa física ou pessoa jurídica. Eu estive há 5 anos na China e fiquei impressionada, porque a China, ela compete por maestria com produtos de baixo valor agregado, que são considerados produtos commodities. Sim. E eu ouvi do governo chinês, fui inclusive com a própria Fundação Getúlio Vargas, que eles estavam em processo de mudança do Made in China para o Created in China. E veja bem, eles ainda teriam décadas para conseguir serem competitivos com esse modelo de exportação. O que significa isso? O governo investiu em centros de desenvolvimento das indústrias criativas em cada uma das suas províncias, que equivale aos nossos estados, em termos de distribuição geográfica no Brasil. E ali, né, ele conecta a criatividade nos diferentes setores, design, tecnologia, moda e, enfim, né, as indústrias. A ideia da Secretaria no Brasil foi brilhante, todavia o desenvolvimento com certeza dela é. Agora, gostei disso que acontece na China, centros de desenvolvimento. De ideias Eu queria complementar com 2 pontos. Uma primeira coisa, é muito interessante se observar, o Brasil tem uma avaliação, uma percepção muito positiva lá fora. O alemão, por exemplo, o italiano, o espanhol, o inglês, adoram o Brasil. Tudo que vem do Brasil vem com uma arte tropical, com uma arte sol, com uma arte de alegria. E o brasileiro não explora essa imagem. E um outro assunto que você falou, muito interessante, que eu quero dar uma contribuição, eu fui convidado ontem pela CNI, a Confederação Nacional da Indústria, que convidou a Steinbeis a participar de criar uma metodologia fomentada pela comunidade europeia para que a gente possa internacionalizar melhor nossas empresas. Significa o quê? Atualmente, a exportação é um negócio extremamente favorável. O que era um ano e meio atrás, R$1, 2,3 reais por euro, hoje são R$4 por euro. Então, a exportação, inclusive de produtos artesanais, produtos de qualquer tipo, é um negócio extremamente interessante. Só exatamente o que você falou. Essa entidade europeia percebeu que existe a Apex, existe o MD, com o Ministério do Desenvolvimento Industrial, existe a MCTI, Ciência, Tecnologia e Inovação, existe o SEBRAE, existe o CNI, existem várias organizações e o pequeno empresário, ele fica meio que perdido. Ele não sabe exatamente para onde ir, exatamente falta essa sistematização. Então, ontem tive uma reunião na CNI, onde a gente vai compor a CNI, uma organização paraguaia, que é a Câmara de Comércio Paraguai, e a Steinbeis. Nós vamos exatamente sistematizar todas as informações, todas a ajuda que existe no Brasil para as empresas que querem se internacionalizar. Então, faltam entes, faltam métodos, faltam sistemas fáceis, acessíveis, para que o pequeno e médio empreendedor possa buscar ajuda, inclusive se internacionalizar e participar dessa oportunidade enorme de exportar seus produtos, né? De se colocar no mercado internacional. Seja moda que você falou, seja tecnologia, seja alimentação, seja granito, seja pedra, seja, enfim, frutas brasileiras. Nós temos tanta coisa, tanta riqueza e precisa sistematizar melhor
para que o empreendedor saiba onde buscar ajuda nesse universo que tem, inclusive desconectado, ilhados essas organizações. Então, precisa ter uma sistematização melhor para que tenhamos um caminho, um passo A, B, C, D, para guiar os nossos empreendedores. A notícia que você nos traz é ótima. Tomara que aconteça isso. Vai acontecer. Com esse trabalho de vocês. O Brasil está precisando disso nesta hora. Fantástica notícia, mas eu tenho uma notícia triste, acabou o programa. Ronaldo. Nós temos que voltar outro dia para continuar, hein? Com certeza, Ronaldo. Voltaremos. Claro. Obrigado pela simpatia, acolhida de vocês. Fiquei muito contente aqui em recebê-los e em ouvi-los também. Rossana, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, um prazer sempre. Conte comigo. E Peter, você, por favor, retorne outra vez também. Com certeza, será um prazer enorme. Muito obrigado. Obrigado a vocês. A você de casa que nos acompanhou, a nossa gratidão. Este programa pode ser revisto na nossa página na internet, alemdanoticia.net. Você pode, mais uma vez, baixá-lo, multiplicá-lo para quem você quiser. Obrigado pela sua companhia, audiência. Até a semana que vem, neste mesmo horário, em mais um Além da Notícia. Boa noite, bom sono e até lá.